Agora que a gente já entendeu os principais conceitos de Node.js e de API REST, vamos começar a desenvolver nossa primeira aplicação. Então, no seu computador você pode criar uma pasta para guardar essa aplicação que a gente vai criar e abrir essa pasta no CMD, no terminal. E aqui no terminal, para eu criar uma pasta, eu basicamente escrevo mkdir e o nome da pasta. Para eu acessar essa pasta, eu uso o comando cd e a gente abriu a pasta, entrou dentro da pasta. Eu vou rodar o comando chamado npm init. Isso vai criar um arquivo package.json. Eu vou explicar já o que é o arquivo package.json. Basicamente ele criou aí. E agora, para abrir essa pasta no nosso VS Code, é só o comando code.separe. Vemos aqui o arquivo que ele criou, package.json. E dentro desse arquivo eu posso ver algumas informações que foram adicionadas automaticamente pelo npm. O name é o nome do nosso pacote, que se a gente for distribuir esse pacote para outras pessoas utilizar, como se fosse uma biblioteca, ela teria que utilizar esse nome para baixar o pacote. Aqui está como módulo 01, mas a gente pode mudar esse nome depois. Dentro do version, a gente encontra o versionamento da nossa aplicação. A gente não vai utilizar nenhum desses campos aqui, porque a gente só utiliza se for para distribuir essa aplicação como uma biblioteca. E o package.json ele tem uma função muito importante. Já que não vamos utilizar isso daqui para distribuir, para que vamos utilizar? Basicamente, é nele que vão ficar guardadas as referências para as dependências que vamos instalar via npm. Então, por exemplo, nas próximas aulas vamos utilizar muito uma dependência chamada Express, que é um microframework do Node que vai dar algumas funcionalidades padrões para a nossa aplicação. Então, como instalamos esse Express? Podemos abrir o terminal. O comando usado aqui foi o Ctrl aspas. E para instalar o Express, é só dar um npm e Express. Pronto, ele instalou aqui. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre essas pastas aqui, Node Modules, e entender um pouco mais o que é que elas são. Então, quando vamos aqui no package.json e vemos esse que ele criou aqui chamado dependências, vemos o Express, que nós acabamos de baixar. E no Node Modules, vemos aqui o Express, que é o que instalamos. Então, basicamente, nesse Node Modules ficam as dependências que precisamos no nosso projeto. Aí você pergunta, mas Ananda, eu só instalei o Express, o que são todas essas outras dependências? Então, quando vemos aqui no package.json do próprio Express, vemos que ele próprio tem essas outras dependências para ele funcionar. Então, por exemplo, accepted está aqui, e essa accepted tem outras próprias dependências. Então, por isso que ficam essas várias dependências aqui, mas não é nada que você precise se preocupar. Então, agora vamos, de fato, iniciar o nosso aplicativo. Antes uma coisa. Aqui no package.json, vimos aqui que nas dependências está o Express. E por que isso é importante? Por causa que se alguém for usar o nosso projeto, ao invés da pessoa vir aqui e ter que instalar manualmente npm install express, ele vai só colocar o npm install e vai instalar todas as dependências que estiverem no nosso package.json. Então, agora vamos, de fato, iniciar o nosso projeto. Vamos criar um novo arquivo chamado index.js.
Index é porque é a nossa porta de entrada, e JS no caso, a linguagem que vamos estar utilizando, que é JavaScript. Se vocês quiserem colocar esses ícones aqui, é uma extensão chamada Material Icon. E vocês podem instalar e ele vai ficar com esses ícones bonitinhos aqui. Então, agora vamos importar o Express, para a gente ter todas as funcionalidades que instalamos com o Express. Para isso, vamos escrever const express require express. Vamos entender um pouco dessa estrutura. Const é o tipo da variável. Variáveis são 3 tipos: const, var e let. Aqui vamos usar o const e vamos entender isso um pouco mais para frente de acordo com a utilização, mas const é uma constante, var e let são variáveis. Express é o nome da nossa variável, da nossa constante, e o que é que ela recebe? Esse sinal aqui não chamamos de igual, chamamos de recebe. O que é que essa variável, essa constante recebe? Ela recebe, estamos requerindo, requerindo o nosso módulo. Qual é o módulo que queremos? O Express. Se a gente apagar aqui e dar um Ctrl barra, ele vai mostrar o que a gente pode importar daqui, e é só escrever Express que vai estar instalado já no nosso projeto. Então, para a gente ver se realmente temos todas as funcionalidades do Express aqui, podemos dar um console.log Express. E aqui ele vai mostrar para a gente tudo que vai mostrar no nosso terminal o que tem dentro desse Express, dessa variável, dessa constante. Ctrl S para salvar e Ctrl aspas para abrir o terminal. Para a gente rodar esse arquivo, escrevemos node index.js. Damos um Enter. E aqui ele vai mostrar para a gente todas as funcionalidades que o Express traz com ele. Então, temos o Express instalado, funcionando com todas as funcionalidades. Esse console.log, se você não entendeu direito o que ele faz, ele basicamente escreve qualquer coisa no nosso terminal. Então, se quiséssemos escrever, por exemplo, um Hello World, é só colocar entre aspas, salvar e rodar de novo node index.js. E ele escreveu para a gente o Hello World. Então agora vamos criar a nossa aplicação. Tudo começa com uma variável const, uma constante, né? Vamos chamá-la de server. Esse nome aqui poderia ser qualquer coisa. Poderíamos chamar, por exemplo, de app, mas eu vou chamar de server. E aqui, Express, abre e fecha parênteses. Por que parênteses? Quando colocamos parênteses depois de uma determinada palavra, por assim dizer, significa que estamos chamando essa função. Quando colocamos esse parênteses na frente do nome de uma função, ele chama essa função. Então, aqui importamos o Express, que retorna para a gente uma função, e aqui estamos chamando essa função, Express. O nosso server, ele precisa ouvir uma porta. Então, aqui já tem o listen, que significa ouvir, e a porta 3000. Mas como assim ouvir uma porta? Quando rodarmos esse servidor aqui, ele vai abrir lá no localhost 3000. Então, se mudássemos esse número aqui, por exemplo, 3005, esse localhost iria mudar também para 3005. É onde vamos abrir no nosso navegador, http e localhost 3000. Mas se rodarmos aqui, ele não vai retornar nada para a gente. Por quê? Lembra que eu falei que existem tipos de rotas? Então, vamos usar aqui a rota chamada do tipo GET. Podemos usar rotas do tipo POST, do tipo PUT, do tipo DELETE, só que para testar no navegador, só podemos usar GET no navegador. Depois vamos ver mais
como usarmos os outros tipos de rota, mas por enquanto vamos usar só a GET no navegador. Então, aqui vamos receber a rota. Então, por exemplo, teste. Então, vai ser localhost 3000 e /teste. E aqui, o que é que esse navegador vai retornar para a gente? Vamos retornar uma função. Esse tipo de estrutura aqui se chama arrow function. Arrow é tipo flecha, como se isso daqui fosse uma flecha. E aí, arrow function é uma função que não precisa escrever do tipo function, nome da função, aqui e aqui. Ao invés disso, encurtamos para simplesmente uma arrow function, que é essa estrutura aqui. Então, o que é que essa arrow function vai retornar para a gente? Poderíamos retornar um simples console.log. Como já vimos aqui, o que é que o console.log faz? Ele escreve alguma coisa aqui. Então, poderíamos escrever: usuário acessou a rota. Para quando o usuário acessar a rota, sabemos que o usuário acessou a rota. Então, como é que faz para rodar mesmo? É node index.js. Ah, esqueci de salvar. Perceba agora que a nossa aplicação ela não parou de executar. Por exemplo, aqui ele tinha executado, dado o hello world e parado de executar. Agora não. Agora ele vai ficar ouvindo essa porta aqui até acontecer alguma coisa. E aí ele vai ficar rodando aqui até eu dar um Ctrl C e mandar ele parar. Agora vamos acessar aqui a nossa rota na web. Lembra que sempre que fizer uma alteração, você tem que reiniciar a nossa aplicação. Então, para ela com Ctrl C e roda de novo node index.js. Agora vamos para a web e vamos acessar localhost 3000 /teste, que é o nome da nossa rota. E perceba que ele vai ficar carregando para sempre aí. Por quê? Porque simplesmente não colocamos um resultado. Aí você pergunta, mas Ananda, não colocamos aquele console.log? Se você olhar aqui, o console.log funcionou e ele escreveu aqui, usuário acessou a rota. Mas nós não enviamos nenhuma resposta para a nossa rota. Ele simplesmente dá um console.log, mas não responde nada. Para isso, lembra que falamos que nós requerimos parâmetros e respondemos? Então, basicamente, é isso que é esses dois parâmetros aqui. É requerir, require, e res, de response, responder. Vamos usar agora aqui vamos responder. Por exemplo, responder res.send, send significa enviar, e isso vamos enviar uma mensagem de texto, hello world. Simples. Vamos salvar aqui, reiniciar a nossa aplicação e abrir novamente no Chrome. E agora ele acessou aqui pra gente e fez a nossa resposta Hello World. Agora, se vocês lembram, eu falei que o nosso back-end ele sempre responde com uma estrutura de dados, a famosa chamada JSON. Então, para isso é bem simples. Só precisamos trocar aqui esse send por JSON e aqui podemos retornar qualquer estrutura de dados, por exemplo, um objeto. O objeto é só você colocar essas duas chaves aqui, abre e fecha chaves, e aí colocamos o nome da propriedade e o que essa propriedade vai responder. Então, por exemplo, Hello World. Salvamos aqui, reiniciamos a nossa aplicação e se abrirmos no Chrome, ele retornou para a gente a nossa estrutura de dados JSON.